Uma mulher tem sonhos arrepiantes que pressagiam profecias sinistras para seu único filho. Em diversas ocasiões, essas visões de pesadelo se transformaram em uma realidade aterrorizante. Conseguirão os videntes deter o destino terrível e que segredo de sangue a família esconde? Bem-vindos a Investigações Psíquicas, um projeto de histórias verdadeiras e surpreendentes. Aqui, pessoas que se autodenominam clarividentes investigam fenômenos paranormais incríveis e casos criminais de grande repercussão. Esta mulher afirma que seu único filho, que hoje tem 23 anos, está à beira da morte. Durante a gravidez, Violeta teve um sonho de que seu filho morreria exatamente nesta idade. Desde então, a mãe tem vivido em constante pavor. Se algo acontecer a Vânia, não terei mais razão para viver. A família reside na capital da Ucrânia. Violeta é uma dona de casa e seu marido e filho são marinheiros. Ambos estão agora no mar em viagens separadas. Vânia é marinheiro. Ele está atualmente numa viagem de treino de 6 meses. O jovem está atualmente a mais de 20 mil quilômetros de distância no Oceano Pacífico, enquanto a mãe dele é atormentada por um pesadelo recorrente sobre a sua morte iminente. No meu sonho, ele cruza a rua e na minha frente um veículo enorme o atropela. A mulher confia em seu sonho, pois todas as suas visões anteriores sobre o filho se tornaram realidade. Pela primeira vez, Violeta sonhou que seu filho perderia o cabelo, e logo depois a criança foi parar na UTI e de fato ficou careca em uma semana. Ele tinha 3 anos. Ele desenvolveu alopecia, perda de cabelo. Ao examinarem o corpo dele, o fígado estava aumentado 5 centímetros. Descobriu-se que a queda de cabelo era um sintoma de uma perigosa infecção hepática, que por pouco não ceifou a vida da pequena Vânia. Passamos por diversas sessões de tratamento, mas, após ele se recuperar, tive outro pesadelo. Desta vez, Violeta viu Vânia caindo de uma janela. Ao despertar pela manhã, ela apressou-se até a janela e deparou-se com o filho no parapeito. Por pouco não conseguiu segurá-lo, evitando que ele caísse do quarto pavimento. A visão seguinte anunciava uma tragédia relacionada com a água. Pouco depois, o menino mergulhou num rio e feriu-se gravemente. Ele mergulhou e bateu a cabeça no fundo. A clavícula dele se cruzou assim. Se ele tivesse quebrado o pescoço, não o veríamos mais. Cada incidente trágico era sempre antecipado por um sonho profético e arrepiante da mãe. Agora, Violeta está absolutamente certa de que seu único filho está enfrentando a morte. Eu gostaria de pedir ajuda. Deus me livre que algo aconteça com a Vânia. Uma leitora de tarô, Yana Pazenkova, e o psíquico Azeri Kayal Alekperov atenderam ao apelo de Violeta. A mãe está preocupada com o seu filho, mas as cartas dizem que não é com o filho que ela deveria se preocupar, pois é ele quem vai carregar o caixão dela. Ela irá morrer. Tem razão. Quando fechei os olhos, vi esta mulher ensanguentada e degolada. Isto é horrível. Estamos a reunir a equipa urgentemente e a ir para a casa da Violeta. Eu vi uma mulher. Ela era linda e tinha cabelo escuro e encaracolado. Ela pegou uma faca e cortou a mão, e sangue preto jorrou dela. Não sei por que era preto. Não conheço essa mulher, mas tive a sensação de que a encontraria muito em breve. Olá, Violeta. Olá. Estou muito preocupado com o meu filho. Você devia se preocupar primeiro, porque é você quem vai e depois seu filho. Ajuda-me. Os videntes decidem trabalhar na casa de Violeta. Enquanto os homens estão no mar, Violeta está reformando a casa. Uma equipe de trabalhadores está trabalhando no apartamento dela, então, para não atrapalhar, a equipe de filmagem fica do lado de fora. Os videntes entram para sintonizar a energia da família. Meia hora depois, eles voltam. Já tenho o que preciso. Vamos lá fora. No apartamento da Violeta, quando me liguei ao marido dela, não senti perigo nele. Então, precisamos buscar a fonte do mal na mulher e no filho. O perigo mortal está em você.
Vejo sua garganta cortada e meus gênios apontam para seu pescoço. Oh, Alá, usa algo de um falecido no pescoço? Sim, eu estou. Eu coloquei de propósito. Este é o cachecol da minha irmã. Os médiuns estão visivelmente chocados. Descobriu-se que a irmã mais nova de Violeta, Oksana, faleceu há exatos 5 anos, e a própria Violeta ainda não tem ideia do que realmente aconteceu com ela. Violeta colocou este lenço na esperança de que eles pudessem sentir algo sobre a morte da Oksana. Mas sua irmã não apenas morreu, foi assassinada. Ela foi morta de 2 modos. Aconteceu que a mulher foi espancada com um martelo e depois teve a garganta cortada, mas os videntes, ao chegarem aqui, também viram Violeta com a garganta cortada. Eu pensei que talvez a irmã mais nova tivesse pago o preço pela vida da Violeta. Além disso, eu tinha a sensação de que era a Violeta quem deveria ter sido morta, não a Oksana. O único mistério era porque o filho dela, de 23 anos, deveria morrer. Não entendo porquê, mas sua irmã está furiosa com você. Meus Jin dizem que ela te culpa pela morte dela. Eu não entendo isso. Naquele momento, pensei que Oksana os levasse para o outro mundo. Só o espírito de Oksana teria as respostas. O espírito da sua irmã deve estar preso onde foi morta. Temos que ver aquele lugar. Podemos ir até o prédio, mas não sei se podemos entrar no apartamento. Há moradores lá. Vamos embora. Meia hora mais tarde, os videntes estão no edifício de apartamentos onde o brutal assassinato aconteceu 5 anos atrás. Consegue ouvir isso? Um choro de mulher soluçando. Vamos lá para cima. A sensação leva a clarividente a subir as escadas. Ela se detém no 8º andar, onde a falecida Oksana havia morado. É a sua irmã chorando. Há vários apartamentos por trás desta porta. Um deles pertencia a Oksana. Agora o apartamento está alugado a inquilinos. Precisamos contatar o espírito de Oksana. Para isso, o melhor seria entrar no apartamento ou o mais próximo possível. O vizinho da falecida Oksana vem atender a porta. Podemos trabalhar no seu apartamento? Tentaremos contatar o espírito de Oksana através da parede. Sim, claro. Será mais fácil que no corredor. Eu me conectei ao dia do assassinato e vi Oksana. Ela era a mulher da minha visão, aquela que cortou a mão e sangue preto jorrou. Mas eu ainda não compreendia o que aquele sangue preto significava. Ouço meus gênios. Dizem que sua irmã foi morta por itens valiosos. Eu tinha certeza que a Violeta sabia quem matou a irmã dela. Eu vejo como aconteceu. Ele bateu na sua irmã por trás. Usando um martelo? São 5. Eu vejo a silhueta de um jovem rapaz carregando o corpo dela. A água está correndo. Uma faca. Tenho a impressão de que ele quer. Para lavar o sangue. O corpo estava na banheira, a cabeça virada para o ralo. Quando os familiares chegaram ao local, Violeta foi a primeira a entrar no apartamento encharcado de sangue. O carpete estava coberto de sangue. As paredes estavam cobertas de sangue. Eu entrei no banheiro e encontrei o corpo da Oksana. E agora eu vejo o jovem segurando uma faca e cortando a garganta dela. Ele quer cortá-la em pedaços. Eu já sabia. Ele iria desmembrá-la. Violeta estava muito nervosa. Mas ao ver a imagem do assassino, e não pude crer nos meus olhos, ele parecia o filho da Violeta.
Isto é chocante de verdade. Será que o filho desta mulher matou a irmã dela e é por isso que o espírito de Oksana quer vingança? Ele a cala. Ela diz: filho. Oh Deus, o filho dela fez isso. Ele decepou a cabeça da mãe. Isto é absolutamente horrível. Será que Oksana foi realmente assassinada pelo seu próprio filho? Ele depôs e confessou o assassinato. Ele já está cumprindo a sentença? Por que não nos disse logo? Não pude crer que ele fosse capaz disso. A princípio, pensei que o assassino fosse o filho da Violeta porque os dois jovens se parecem. Eles são primos irmãos. Eles têm o mesmo sangue correndo nas veias. O filho dela, como se chama? Herman. Ela diz que criou uma besta e é em parte culpada por isso. Sua irmã estragou o filho e fez tudo por ele porque o amava muito. Sim, ela o amava e se importava com ele. Fiquei chocada. Minha mãe nunca tinha feito algo assim antes. Para ela, ele era criança em todos os sentidos, mesmo com 20 anos. Ela teve que levantar cedo, comprar mantimentos e cozinhar para o Herman por uma semana. O marido de Oksana havia deixado a família alguns anos antes da tragédia, e ela criou o filho completamente sozinha. Quando os pais ainda estavam juntos, a família conseguia ter o suficiente para viver. Após a separação, Oksana e seu filho foram obrigados a apertar os cintos. Só com o salário da mãe, é óbvio que ele tinha problemas financeiros. Ele não queria trabalhar e ganhar dinheiro. Ele exigia dinheiro da mãe. Ele roubou dela e tirou coisas de casa. Ele pegou as joias dela e penhorou. Depois que Oksana descobriu que os pertences dela sumiram, eles tiveram um barraco enorme. Por isso, meus jeans disseram que ela foi morta por valores. Pouco antes de sua morte, Oksana contou à sua irmã sobre a discussão com seu filho. Quem poderia imaginar que as joias roubadas custariam a vida de Oksana? Ele pegou coisas de casa, penhorou e gastou. No tribunal, disse que precisava do dinheiro para viver. Todos os familiares pensaram até o último momento que a polícia tinha arrancado uma confissão do jovem. Eu o visito todo mês. Ele não diz nada e sempre muda de assunto, alegando que nunca disse uma palavra ruim sobre a mãe dele. Que loucura. Nunca pensei assim. Sempre achei que eram uma família modelo em relações mãe e filho. Violeta aparentemente esperava que os médiums sentissem algum outro assassino. Por isso, ela permaneceu em silêncio sobre o fato de que seu sobrinho já estava cumprindo pena por este crime. Descobrimos quem matou Oksana, mas ainda não estava claro por que culpava a irmã pela sua morte e que força ameaçava Violeta e seu filho. Kayal, você pode me dizer por que ela está brava comigo? Ela veio a mim num sonho e me disse que não queria falar comigo. Oksana diz que você jogou sua má sorte nela. Houve interferência mágica por uma cartomante. Era pra acontecer comigo? Mas você foi ver uma mulher. Eu vejo. Desliguem as câmeras. É sobre o meu sonho. O comportamento de Violeta nos pareceu realmente muito estranho. Ela queria contar algo aos videntes, mas sem a presença de qualquer testemunha. Não gravamos a conversa, mas agora vamos revelar todo o seu conteúdo. Acontece que Violeta já havia tido um sonho profético sobre a sua própria morte e ela realmente se esforçou para afastar o desastre. A única coisa que você conseguiu quando foi a cartomante e pediu o ritual foi que você apenas adiou sua morte. E você entende isso? Estou a par disso. Você precisa pedir perdão à sua irmã. Afinal, por causa do ritual que você mesma conduziu, foi ela quem morreu em seu lugar. Violeta está completamente chocada. Ela diz que não tinha a menor ideia de que poderia fazer mal à sua irmã. Ela só queria proteger a si mesma e a sua família de qualquer infortúnio. Meus gênios disseram que as duas irmãs iriam morrer. Ambas tinham a mesma maldição pairando sobre elas. Mas a irmã mais velha, Violeta, morreria primeiro. Ela, porém, procurou uma sábia que a aconselhou o que fazer. Perguntei ao espírito de Oksana por que a morte paira sobre todos vocês, e ela disse algo sobre estupro. Você entende o que isso significa? Eu realmente não consigo entender isso. Há um estuprador na sua família. Faça uma pergunta ao nosso... Quando a conversa se voltou para o pai, Violeta estremeceu. Eu tive até receio de imaginar o motivo. O homem já se foi há muito tempo. Então, precisamos ir ao cemitério e nos comunicar com o espírito dele. Lá,
Você também pode pedir perdão à sua irmã pelo que você fez. As irmãs passaram a infância numa pequena cidade perto de Kiev. A mãe delas ainda vive lá, e um dos cemitérios guarda os restos mortais do pai e da falecida Oksana. Oksana, olá. Minha querida, por favor, me perdoe, se puder. Eu só tentei proteger minha família. Precisamos de um ritual para acalmar sua alma. Quando Violeta pediu perdão à sua irmã, senti novamente uma estranha sensação de que ela estava escondendo algo importante e que o sangue negro, Tabá, estava de alguma forma conectado a isso. Sua irmã te perdoa. Obrigado. Agora veja o espírito do seu pai. Ele tem algo errado com a perna. Ele parece estar mancando. Papai? Vamos até ele. Por que você está com medo? Me explique o porquê. Por que você está com medo do seu próprio pai? Era um tirano. Violeta admitiu que sempre sentiu a aversão do seu pai. Ele me batia. Ele me chicoteava com o cinto de oficial. Seu ódio era forte. Então, um pensamento me ocorreu. Talvez o pai tivesse abusado das próprias filhas, mas felizmente, graças a Deus, a realidade não era essa. Olha, as datas das mortes do seu pai e da sua irmã coincidem. Com certeza. Ambas as datas que foram mencionadas são, na verdade, o dia 30. Isso, definitivamente, não pode ser apenas uma simples coincidência. A coincidência dos números e as datas me incomodaram. Minha filha faleceu em 30 de outubro, à 1h30 da tarde. Meu ex-marido caiu do 2º andar e também faleceu. Isso também aconteceu em 30 de outubro, à 1h30 da tarde. O homem caiu da janela. Como isso aconteceu é um mistério para todos. Ele estava sozinho em casa naquele momento. Eu me conecto com o pai da Violeta e entendo o que ela esconde. Vejo que não é a primeira vez na sua família que um filho mata a mãe. Ele foi um assassino da própria mãe. A minha avó faleceu. E eu suspeitava que meu pai estava envolvido. Esta é uma verdadeira e terrível tragédia. 2 mulheres da família morreram e foram mortas pelos próprios filhos? Não havia ninguém em casa então, só ele e ela. Ela caiu da escada, bateu na têmpora e os médicos a declararam morta. Ninguém chamou a polícia e não houve investigação sobre a morte dela. Quando tínhamos escândalos aqui em casa, eu peguei as crianças e saí. A mãe dele aparentemente o repreendeu e ele a empurrou do 2º andar e ela se matou. Yana, o que aconteceu com o pai e a mãe dele se repetiu com Oksana e o filho dela. Você tem um programa familiar. É como se seu sangue estivesse contaminado. Este é o programa da autodestruição da família. O sangue negro é o programa de autodestruição. Outro espírito apareceu aqui agora. É uma senhora idosa. Eu ouço a voz dela, ela está chorando, é a sua avó. Ela diz que ela é a culpada por tudo. Ela o amaldiçoou quando estava grávida dele. Poderia explicar por quê? Seu pai foi concebido como resultado de estupro. É muito possível. Um homem no poder. Quem é essa pessoa? Quer dizer o pai dele? Ele ocupava um alto cargo, mas ele morreu no início da Segunda Guerra Mundial. Ela odiava o bebê que se desenvolvia dentro dela. Entende? Pelo que sei, a mãe dele não o amava quando criança. Ela queria se desfazer do próprio filho. Eu a vejo num cemitério fazendo algum tipo de ritual. Ela passou muito tempo no cemitério. Parece que a avó da Violeta praticava magia e parte das suas habilidades foram passadas para a neta. Por isso, a Violeta tem sonhos proféticos. Aparentemente, a mulher queria se livrar da gravidez por magia. Ela fez um ritual no cemitério, mas não conseguiu matar o bebê. Então, amaldiçoou o bebê indesejado com raiva. A maldição de uma mãe tem um poder incrível.
Essa maldição mudou a energia da criança e o gene assassino nasceu nele. Todo menino na sua família é programado para matar a própria mãe. Você também deveria morrer pelas mãos do seu próprio filho. Apenas trocou de lugar na fila. Então, sou o próximo. Sim, é isso mesmo. Ajuda, por favor. Vamos realizar um ritual, e então recitarei orações para você por mais 40 dias. As videntes trabalharam com a mulher por um longo... Tenho tremores por todo o meu corpo. Existem fardos kármicos que não podemos levantar por completo através de rituais. A partir de agora, tudo dependerá de poderes divinos. Portanto, Violeta e todos os membros da sua família deverão frequentar a igreja pelo resto de suas vidas e expiar o pecado da avó. Muito obrigado por salvar minha vida. É tão horripilante. O desespero da pobre mulher estuprada lançou um programa de autodestruição para a família. Uma terrível mentira de uma mulher levou a seu hijo ao outro mundo. Solo el arrepentimiento sincero ayudará a detener la fuerza mística asesina. A história de hoje é sobre mentiras que tiraram a vida de algumas crianças inocentes. As videntes Zana Shulakova e Rubina Tsibuska foram procuradas por Oksana Chara, do norte da Ucrânia. Ela pediu para salvarem sua única filha da morte. Tenho medo pela Marina, minha filha. O medo não me larga. Preciso muito de ajuda. A mulher infeliz já perdeu seu filho de 15 anos, Vladimir. Ele se afogou. Ele e seu amigo foram pescar de barco e nunca mais voltaram. Isso é terrível. A tragédia aconteceu em maio, no rio não muito longe da aldeia onde a família vive. O vento virou o barco em que estavam o filho de Oksana e seu amigo. As testemunhas disseram que o barco virou. As pessoas tentaram salvar os garotos, mas chegaram tarde demais. Um menino nadou para ajudá-los. Ele diz que chegou um pouco tarde demais. Não me lembro do funeral. Não me lembro de nada. Toda vez que olho para a foto dele, eu quero... para gritar. A mulher ainda não consegue entender por que seu filho, que sempre foi um bom nadador, se afogou de repente. Havia algo que podia puxá-lo para baixo. Você tinha um pressentimento antes de seu filho morrer. Era como se fosse um sinal para você. O ícone caiu. Quando eu cheguei em casa, abri a porta e vi o ícone caído no chão atrás dela. Fiquei realmente apavorado. Os filhos dela estavam na escola. Não havia animais de estimação na casa. A mulher não conseguia entender como o ícone, pendurado no canto, poderia acabar quebrado no lado oposto da sala. Eu vejo uma imagem de você tirando seu filho do túmulo. Antes dele morrer, você sonhou com isso? Sim, eu continuava tendo o mesmo sonho repetidamente. Eu estava tentando e tentando puxá-lo, mas eu não conseguia fazer nada. Eu vejo o espírito de um jovem que se parece muito com seu filho. Ele diz que eles não entenderam o que tinham feito quando se casaram. Que casamento poderia ser? Quem casou com quem e qual relação poderia ter com a morte do garoto? Ele me pede para salvar a irmã dele. Tenho a sensação de que o garoto foi levado para o outro mundo por uma força maligna, que agora está caçando o segundo filho de Oksana. Tenho medo de perdê-la porque, se isso acontecer, não terei mais nada pelo que viver. Qual é o nome da sua filha? Marina. Onde ela está agora? Ela está em casa. Vamos ver ela entrando no carro. A caminho da casa de Oksana, os videntes começaram a ter visões chocantes. Eu vejo uma jovem linda, mas ela tem um crânio no lugar do rosto.
Essa é a força que tem caçado seus filhos. Pedimos para a Oksana falar com a filha dela em particular. Você sente que está em perigo? Quando eu fico sozinho em casa, ouço passos de alguém e uma voz chamando alguém. É uma voz feminina que está chamando. Sim, alguém continua me ligando. Vem comigo, vem comigo. Eu comecei a responder que não vou, dizendo que estou com medo. Mas da última vez, quando a Marina ouviu a voz e quis falar algo, ela não conseguiu. A garota sentiu como se mãos invisíveis apertassem sua garganta. E no momento seguinte, ela não conseguia respirar. Ela começou a tossir. Depois começou a sufocar e foi levada ao hospital. Depois que os médicos a reanimaram, uma mão invisível a empurrou nas escadas do hospital. A mãe dela assistiu enquanto ela caía mais de 10 degraus. Ela quebrou a bacia e teve hematomas e concussões. Você conhece a voz? Não. Quando eu caminho para a escola, sinto como se alguém estivesse andando ao meu lado. Você está ouvindo os passos? Sim. Quando eu olho para lá, às vezes vejo uma garota. Ela é alta, mas não tem rosto. A garota com um crânio no lugar do rosto. Marina viu o mesmo espírito do submundo que eu vi no espelho. Sinto que você até viu esse espírito debaixo d'água. Ele estava tentando puxar você para o fundo pela perna. Ultimamente, tenho evitado a água. Algo estava me puxando para o fundo. Sinto que seu irmão está tentando te salvar. É como se ele estivesse te avisando sobre a ameaça iminente. 2 semanas antes do incidente, eu o vi em um sonho. Ele me disse para ficar longe da água. Que tipo de força maligna é essa? E por que ela quer tirar a vida dos filhos de Oksana? Agora vejo uma jovem deitada no meio de uma estrada. Quem poderia ser? O que é isso? Alguns ruídos vieram do outro cômodo. Algo fez o álbum cair. Ele guarda fotos de Vladimir, Marina e Natália. Natália era minha sobrinha falecida. Você a tratava como se fosse sua filha? E era próximo dela? Sim, Pada. Espere. O motivo da morte dela foi suicídio. A sobrinha de Oksana tinha apenas 19 anos. Sem qualquer explicação, a menina pulou da janela do apartamento no 19º andar, onde seus parentes moravam no inverno passado. Você acha que pode ser ela quem está caçando a família? As almas daqueles que cometeram suicídio podem ser extremamente agressivas. Vejo que antes de morrer, a garota tinha voltado de algum lugar. Foi uma viagem em grupo. Um grupo de ativistas da universidade dela foi para Aviv. Ela era estudante do 3º ano, se preparando para se tornar uma inspetora da indústria alimentícia. O comportamento dela ficou estranho. É verdade. Era como se ela começasse a se afastar, evitando conversar com todo mundo. Sim, ela se fechou. No dia antes de sua morte, Natália, que sempre foi sociável e extrovertida, trancou-se em seu quarto de hotel no Louvre. Eva. Ela não abria a porta nem atendia as ligações e mensagens. Ficou preocupado e ligou para seus pais. Meu irmão foi a Lviv para levá-la para casa. Os pais trouxeram a filha de Lviv para Kiev tarde da noite e ficaram na casa de parentes para passar a noite. Eles planejaram ir para casa no leste da Ucrânia no dia seguinte, mas a tragédia aconteceu à noite. O espelho está me mostrando a noite da morte de Natália. Eu vejo ela e uma mulher. A mulher é parente dela. Elas estavam dormindo no mesmo quarto. Ela dividia o quarto com a Irina, que é parente delas de Kiev. Eu ouço uma voz feminina. É como se alguém estivesse chamando a Natália do outro mundo. Às 4 da manhã, ela se sentou de repente e se jogou em cima dele. O cobertor em Irina. Irina demorou um pouco para se livrar do cobertor. Ela perguntou a Natália para onde ela estava indo, mas ela apenas disse: um momento. Antes que Irina tivesse a chance de se levantar, ela pulou para fora. O espírito Skullface fez sua sobrinha fazer essa coisa horrível. Oh, meu Deus! Mas o que aconteceu a seguir é difícil de acreditar. Quando os pais correram para fora em direção à filha, o elevador perfeitamente funcional do prédio recém-construído de repente parou de funcionar. As pessoas ficaram presas na caixa de ferro a 19 andares do chão. Eles passaram várias horas esperando por ajuda enquanto o filho deles estava morto na rua. E depois que foram libertados, eles foram imediatamente para lá, mas não conseguiram se aproximar. Havia uma multidão e a polícia chegou. A família inteira ainda está chocada. Ninguém consegue encontrar uma explicação razoável para o que a garota fez.
O sangue dela estava limpo. Eles pensaram que alguém colocou algo na comida dela no café. E não. A segunda versão era que ela tinha sido estuprada e essa era a razão para sua relutância em falar. Mas isso também não se comprovou. Ela era virgem. Olhe, as mortes que aconteceram na família estavam todas ligadas a algum tipo de vingança. O espelho está me mostrando a estrada. Tem um veículo, um caminhão passando por ela, e tem você e outras pessoas dentro. Eu vejo o caminhão capotando. E ele bateu. Você sofreu um acidente? Sim. Era um caminhão-tanque de leite. Éramos 4, eu e minha amiga. E ela morreu. Ela foi a única pessoa que morreu, então? Sim. Ela foi a única que morreu entre nós 4. O acidente aconteceu há quase 13 anos. Meu amigo e eu estávamos a caminho de comemorar a Páscoa com minha avó. Encontramos nossos amigos e eles nos pegaram. O amigo de Oksana, o motorista do caminhão de leite, decidiu dar uma carona aos amigos no caminho. Ali, ele perdeu o controle do caminhão e saiu da estrada, caindo em uma vala ao lado do caminho. Oksana e 2 outras pessoas ficaram levemente feridas, mas sua amiga morreu no local. A mãe de Tetiana, a falecida, também morreu. Chora toda vez que se lembra da tragédia. Quando ouvi a notícia e percebi que meu filho se foi, doeu tanto que nem consigo encontrar palavras para descrever. E ainda não consigo segurar as lágrimas. Eu não desejaria isso nem ao pior inimigo. Antes do acidente, parece que você e seu amigo trocaram de lugar. Durante uma parada, ela ofereceu trocar de lugar comigo e nós trocamos. Você entende que era para você morrer em vez dela? Eu não sei. Então, será que ela está tentando se vingar de você porque morreu no seu lugar? Eu tenho a sensação de que as mortes das pessoas que a Oksana ama estão de alguma forma conectadas com a morte da amiga dela. Precisamos trabalhar no local onde sua amiga morreu. Meia hora depois, os médiums e Oksana estão no local onde, muitos anos atrás, o terrível acidente aconteceu. O caminhão em que você estava fez várias curvas. Sim, ele girou algumas vezes. 1 vez, 2 vezes. Todos nós fomos jogados para fora dos nossos assentos. Agora vejo sua amiga. Sinto que vocês eram próximas como irmãs. Sim, a mãe dela nos disse. Quando olho para vocês duas, parecem 2 irmãs. Vocês não conseguem nem viver uma sem a outra. Você se culpou? Sim, eu pensei que fosse minha culpa. Pensei que era eu quem estava errado. Eu não devia ter pegado o lugar dela. Era como um martelo na minha cabeça, e a dor era insuportável. Eu chorava o tempo todo. Ela diz que o meu assassino nunca foi preso. Ela culpa o motorista pela morte dela. Ele não foi punido pelo acidente? Ele foi considerado culpado, mas a sentença foi suspensa. Se não me engano, ele saiu impune com uma suspensão de 3 anos para dirigir. Disseram que era por causa da estrada desnivelada. E só. O acidente não aconteceu por causa do buraco na estrada. Foi porque o motorista estava bêbado. Bêbado? Então ele claramente é culpado? Não sei, não faço ideia. Você não estava presente no julgamento? Não. Você testemunhou? Aham. Contei como viajamos e como o caminhão derrapou de lado. Olhando para Oksana, percebi que ela estava escondendo algo. Mas então o espelho me mostrou a imagem. É uma mulher em pé sobre o túmulo de Tetiana, culpando todos que estavam no caminhão, especialmente você. Deve ser a mãe dela. Ela me disse que a culpa era minha. Ela disse: vou fazer você e seus filhos sofrerem por isso. Se a mãe disse isso, significa que ela poderia ter recorrido à magia. Pode ser isso que ameaça sua filha. Precisamos ver a mãe da Tetiana. Você sabe onde ela mora? Sim, ela mora em Shostka. Sei que ela me odeia. Ela me odeia. Oksana, pode ser a última chance de salvar sua filha. Eu não vou lá. Você não tem escolha. Eu conheço essa mulher.
Quer que sua filha morra só para você continuar sabendo dela e não fazer nada? Vamos lá. Pouco depois, os videntes estavam na casa onde a mãe da vítima mora. Ela concordou em falar com Jana Shulakova e a convidou para entrar. Oi. Olá. Como mãe, eu entendo o quão terrível isso é para você. É um pesadelo. Perder um filho é uma grande tristeza. Todos me disseram que eu tinha que seguir em frente, mas me tranquei no quarto e chorei, e ainda estou chorando. Quando aconteceu? Você culpou alguém pelo que aconteceu? Me culpo porque a deixei ir. Eu a deixei ir. Calma, por favor. Silêncio. Eu vejo como a mãe da sua amiga sofre depois da morte da filha dela. Você não desejaria essa dor nem para o seu inimigo. Eu também senti. O espelho mostra que a força que está caçando tudo o que você ama não é um espírito, é uma entidade do mundo inferior. Que tipo de entidade é essa? De onde ela veio? E por que está assombrando a família de Oksana? Você guarda rancor da Oksana? Enquanto eu viver, ele estava bêbado. Mas eles arranjaram tudo para que o tribunal não reconhecesse que ele estava bêbado. Ela mentiu durante a investigação. Ela disse que precisava viver na aldeia entre essas pessoas. Então ela mentiu no tribunal, não foi? Ela mentiu. A Oksana deu falso testemunho. Ela realmente ajudou o homem culpado pela morte da amiga a evitar punição. Espera, um dos jovens que estava na caminhonete com você está de alguma forma conectado a você. Ele foi meu primeiro marido. Aconteceu que o primeiro marido de Oksana, Mykola, o pai do seu filho, também estava no caminhão quando o acidente aconteceu. Casei com o cara que estava conosco naquela época. Casamos em 1992. E Vladimir nasceu em 1994. No julgamento, seu marido também escondeu que o motorista estava bêbado? Claro que sim. Então acontece que a mãe da Tatiana amaldiçoou tanto você quanto ele. Depois vocês se casaram. É uma dupla maldição. Depois que Mykola e Oksana se casaram, eles combinaram as maldições. Assim, eles eram o casal do qual o espírito de seu filho falou para Jana, a entidade. A garota com rosto de caveira. Apareceu no momento em que as maldições se juntaram. Preciso informar a Yana sobre isso. Jana Shulakova estava prestes a sair quando reparou nas flores na mesa. Sua filha adorava flores do campo, não é? Nós vivíamos na beira da aldeia. Ela aproveitava toda a oportunidade para ir ao campo e trazer um buquê. Agora, todo ano, a mãe compra 2 buquês de flores do campo no dia do santo de sua filha. Ela leva um buquê para o túmulo da Tetiana e outro para casa. Eu ouvi a voz da Tetiana. Ela disse: flores, vocês vão precisar delas. Se não se importar, posso pegar algumas flores? Peguei as flores e corri para Rubina e Oksana. Eu não. Você mentiu para mim. Você disse que não estava presente no julgamento. O que você disse para a mãe dela depois do tribunal? Eu estava lá. Eles me perguntaram se ele estava bêbado e eu disse que não. Por que você mentiu dizendo que a filha dela não pode ser devolvida? Eu não me lembro do que eu disse a ela. Eu juro. E que é preciso viver no vilarejo entre aquelas pessoas. Meu Deus. Eu admito que foi minha culpa. Eu não deveria ter dito isso. Só agora eu entendo. Mas naquela época, o que eu poderia entender aos 17 anos? Claro que hoje eu nunca faria isso. Nunca. Você precisa pedir desculpas àquela mulher. Só se ela te perdoar, podemos expulsar a entidade que surgiu como resultado da maldição dupla. Você pode olhar nos olhos dela? Naquele momento, a porta se abriu e Valentina saiu. Como será o encontro de 2 mulheres que não se comunicam há mais de 2 décadas?
Tia Valentina, sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito por ter mentido no tribunal. Tia Valentina... Você achou que, já que a Tetiana se foi, poderia fazer qualquer coisa, não é? É tudo minha culpa. Sinto muito. A mulher lança um olhar intenso e silencioso para Oksana, mas eventualmente ela encontra forças para perdoá-la. Eu te perdoo. Eu te amo tanto. E eu te amei muito. Perdão é uma energia extremamente poderosa. Mas ainda precisávamos expulsar a entidade e destruí-la. Para o ritual, precisávamos de algo que tivesse conexão com a Tetiana. As flores vão nos ajudar a nos livrar da maldição. Os médiuns realizam o ritual de purificação da entidade. A vida da sua filha não está mais em perigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Só depois de passar pela mesma tragédia da mãe de sua falecida amiga, Oksana percebeu o quão terríveis eram suas mentiras. Com que frequência as pessoas mentem sem pensar nas consequências. A Rua da Viúva. Uma força mística leva embora maridos amados das mulheres. Quem despertou o assassino de outro mundo? E por quais pecados ele está punindo essas pessoas? Bem-vindo ao Psychic Investigations. Os médiuns enfrentarão uma força mística desconhecida que tirou as duas pessoas mais próximas de Tetiana Kapitsa, da Ucrânia. A mulher escreveu sobre isso na carta que nos enviou. Algum espírito maligno com o rosto mutilado vive na minha casa. Ele matou meu marido e meu filho. Eu sou a próxima. Me ajude. Tudo começou depois que a família comprou a casa. Ninguém poderia imaginar que a casa se tornaria uma armadilha mortal. A casa era bem antiga e o preço nos serviu perfeitamente. Até sobrou algum dinheiro para reformá-la. No entanto, vários dias depois que a família se mudou, enquanto a filha estava na escola e o marido e o filho estavam no trabalho, Tetiana viu a silhueta com o rosto mutilado. Ela apareceu de repente na porta. Eu estava de pé em frente ao espelho aplicando maquiagem quando vi uma silhueta feminina. Fechei os olhos, mas quando os abri, ela havia sumido. Depois disso, o filho de Tetiana, Vitor, viu a silhueta assustadora na casa. O rosto do espírito estava coberto de cicatrizes. Desapareceu tão inesperadamente quanto apareceu. E no dia seguinte, o jovem foi trabalhar na loja e desapareceu sem deixar rastro. Trabalho em um fundo de pensão. A loja onde ele trabalhava é ao lado. Eu sabia que era o turno dele, então fui lá. Mas me disseram que ele estava ausente. Amigos, parentes e a polícia. Todo mundo procurou pelo Victor, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Tetiana achou que nunca mais veria seu filho vivo. No entanto, 8 meses depois, ele voltou para casa de repente. Ele veio no dia 30 de agosto. Fiquei tão feliz em vê-lo porque ele era meu filho. O homem de 25 anos não conseguia explicar o que tinha acontecido com ele ou onde ele tinha estado. A mãe pensou que Victor tinha sofrido perda parcial de memória. Achei que ele precisava passar um tempo no hospital para ficar bem de novo. Mas na manhã seguinte, a mãe foi informada que o coração do filho parou de repente. Eles me ligaram e disseram: sentimos muito, mas seu filho está morto. Eu queria dizer a ele o quanto eu o amava. Havia muitas coisas que eu queria dizer a ele. Algum tempo depois, o marido de Tetiana, um homem absolutamente saudável, morreu de repente. Fui para a cozinha e o vi sentado, tentando se levantar. Então ele caiu e começou a ofegar. Foi terrível. E aí percebi que ele estava morto. O coração do homem também parou. Não sei com o que comparar esse sentimento. Eu sei que ele não está aqui, mas não consigo acreditar. E então Valéria veio correndo. Ela também tinha ouvido. E disse: mãe, chame uma ambulância. E eu queria dizer a ela que a ambulância não ia ajudar. Não muito antes de sua morte, o homem confessou à esposa que, assim como o filho, ele também sentia constantemente a presença de alguém ao seu lado. E tinha visto a sombra de um homem aterrorizante. Ele temia. Sentia que poderia morrer. A mulher está certa de que alguma força sobrenatural com um rosto mutilado levou seus familiares. E foi isso que transformou sua casa em uma casa de horrores. Quando eu deito na cama à noite e está escuro e quieto na casa, eu ouço passos no sótão. É apavorante. É realmente apavorante. Tetiana e sua filha
não tem dinheiro para se mudar para outro lugar. E as pessoas se recusam a comprar a casa, onde 2 homens morreram em circunstâncias misteriosas. A mulher tem medo de que a força maligna a leve para o outro mundo a seguir. Se algo acontecer comigo, a Valéria vai ter que viver em um orfanato. Eu imploro aos médiuns que me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. Os médiuns mais fortes do projeto, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, atenderam ao pedido de ajuda da mulher. Tive um sonho muito estranho. Havia um grande lago, um vale e um pequeno caminho. Minha falecida avó estava em pé sobre ele. Ela disse: encontre a cabeça e pare a morte. Vou trabalhar com meu espelho. Uma mulher ajoelhou-se no chão, segurando um jovem nos braços. Ele está com as mãos no coração e morrendo. Ouço ela gritar. Ele foi morto e está ao lado dela. Eu vejo a silhueta com o rosto mutilado, segurando uma fatia. Parece o assassinato de um vampiro. Mas qual a conexão disso com Tetiana e sua família? Eu não sei. Mas esse espírito com o rosto mutilado é muito agressivo e perigoso. Ah! Meu Deus! Que coisa terrível! O enorme lustre quase matou Rubina Tsibuska. Foi o espírito. A pessoa segurando a cunha. Olha. Precisamos ter muito cuidado hoje. Os médiuns foram até a casa de Tetiana. A mulher recebe os médiuns junto com sua filha Valeria. Seus amigos e vizinhos também estão aqui para apoiá-los. Olá. Olá. Muito obrigado por vir. Precisamos muito da sua ajuda. Podemos ver o quintal, por favor? Claro! Entra! Eu vejo algum tipo de espírito do outro mundo passar por este portão. Parece a silhueta de alguém. Você viu? Sim, o portão se abre sozinho. Alguma força abre o portão. Quando eu quero sair, a porta se abre. É muito pesada. Sim, é som. Não pode ser vento. E os passos, os barulhos e... Você vê alguém caminhar? Sim. Sim. Isso realmente aconteceu. Eu senti como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Como se estivesse me seguindo. Aconteceu mesmo. Me dá sua mão. Quando toquei a mão da Tetiana, de repente vi o espírito do filho dela atrás dela. Seu filho está atrás de você. Sim, eu o sinto. Eu senti um calor quando ele colocou a mão no meu ombro. Foi glorioso. Ele diz: Mãe, eu também sinto sua falta. Victor, filho, eu te amo. E sinto tanto a sua falta. Perguntei ao Victor o que era o espírito com o rosto mutilado que eu tinha levado para o outro mundo e por que tinha feito isso. E ele me mostrou uma mulher. Ela estava gritando histericamente alguma coisa, tipo uma maldição ou algo assim. De repente, Rubina Tsibuska começou a correr para algum lugar. Rubina, espera. O espírito dele entrou por este portão e as pessoas. Parece não haver ninguém lá. Está trancado. Os locais dizem que uma mulher chamada Hannah mora aqui. Tetiana comprou a casa onde ela mora dela. E antes disso, Olé, o filho do vizinho, morava nela. Depois que o homem se casou, ele se mudou para a cidade e sua mãe vendeu a casa. Mas por que o espírito trouxe os médiuns aqui? Conhece as pessoas que moram aqui? Sim. Compramos a casa deles. Eu vejo um homem. Ele está em pé na porta e segurando as mãos no coração. Quem morreu aqui? O tio Kolya, o dono. Seu vizinho é viúvo? Para. Sim, tia Hannah é viúva. Qual foi o causa da morte do proprietário? Coração. Acontece que o marido da vizinha morreu em 2010.
Ele foi dormir à noite e nunca mais acordou. Os médicos concluíram que seu coração parou de repente. 2 homens lá, um homem aqui, e tudo por causa do coração deles. Será que tem a ver com o terreno onde as 2 casas estão? Está ligado a uma mulher. Ela é morena de cabelos e olhos e ela parece uma cigana. Oli é ucraniano, mas a esposa dele é cigana. O Ola é filho do seu vizinho e a esposa dele é cigana. Eu entendi, certo? Sim. Havia algo nessa família que causou um grande escândalo. Bem, era realmente assim. Mas não acho que tenho o direito de te contar isso. Extraoficialmente, Tetiana confessou que depois que comprou a casa, o filho do vizinho deixou a esposa e voltou para os pais, enquanto a ex-mulher dele ficou na cidade. Foi uma grande briga, e eu sinto que a situação ainda não acabou. Houve ofensas e escândalos aqui. Os moradores nos contaram que a ex-mulher de Ola frequentemente ia à casa da ex-sogra e do ex-marido, gritando e xingando. A mulher abandonada queria se vingar dele, mas não sabia que a casa tinha sido vendida. Os parentes dessa mulher se tornaram vítimas acidentais da guerra entre os ex-cônjuges. Essa força maligna é vista não apenas pelas pessoas que vivem nesta área. Eu vi uma sombra passar pela janela. Uma vez. E depois de alguns minutos, foi a segunda vez. Eu não fui a única que viu. Uma outra garota também viu. Qual é o nome daquela garota? Yana. Espera um segundo. Você perdeu seu pai? Fará 1 ano no dia 17. Ele morreu da mesma maneira? Mas de repente? Sim. Meu pai morreu por causa do coração. Um coágulo se soltou. Outro homem da sua família está morrendo no túmulo. É o irmão do papai, meu tio. Faz 2 dias que completou 6 meses desde sua morte. Ele também morreu por causa do... Sim. Isso é incrível. Em apenas 1 ano, a garota perdeu 2 homens de sua família. O tio dela teve um ataque cardíaco no túmulo do irmão. Sinto que o pai e o tio dessa garota foram mortos pela mesma força sobrenatural que tirou a vida do marido e filho de Tatiana e do marido de sua vizinha. Mas a garota mora no outro lado da rua. E ela não poderia estar ligada às casas dessas mulheres. Então, o problema definitivamente não estava na maldição da cigana. E Jana, o que aconteceu? Em um certo momento, senti uma angústia poderosa, mas não conseguia entender de onde vinha. Quando me virei, de repente vi uma mulher. Tem um espírito de homem atrás de você. Você não vive. Você existe. Você o amava muito, mas ele foi embora. Ele te deixou de repente. Essa mulher se chama Yulia e também é viúva. O marido dela, Pavlo, também morreu de repente porque o coração parou. Ele voltou para casa de manhã depois do turno da noite e foi dormir. Às 3h45, eu o encontrei morto. Foi muito difícil. Após a morte do marido amado, a mulher cria sozinha 2 filhos. Uma filha, Valeria, e um filho, Dimitro. Você o vê frequentemente, muito frequentemente. Você vive em um sonho. Eu vivo em um sonho com ele, como se ainda estivéssemos juntos. Ele volta para a casa do trabalho e brinca com as crianças. Ele queria muito um 3º filho. Então, no meu sonho, é como viver 2 vidas. Um está em um sonho e o outro está na realidade. Pavlo tinha menos de 40 anos. Yulia ficou arrasada com a passagem misteriosa do homem. A mulher vive com apenas um pensamento em mente. Por que o pai dos filhos dela, que nunca teve problemas de saúde, morreu tão de repente? Ele nunca reclamou do coração e nunca teve qualquer doença. Fazia exames médicos no trabalho e era completamente saudável. Dê-me sua mão e vamos. No sonho, ele está tentando te avisar que seu filho pode ser o próximo a morrer. Seu filho vê e sente uma ameaça. Tem medo. Dimitro confessou para sua mãe que, assim como seu pai fez antes de morrer, ele viu uma sombra estranha na casa. Com medo de perder o filho, a mulher o mandou para viver com a avó. Ele tem medo de dormir e ficar aqui.
Ele ouve batidas nas janelas, passos e alguns ruídos inexplicáveis, embora o quarto esteja todo silencioso. Fiquei chocado. Um espírito surgiu atrás de quase todas as mulheres ao meu redor. Quantas viúvas moram nesta rua? Havia 20 de nós em quase todas as casas. É impossível até mesmo compreender. Há uma viúva morando em quase toda a casa. Depois de um outro funeral, você pensa involuntariamente quem mais restou e quem será o próximo. Queremos paz para a vida. Quase todas as mulheres da rua se reuniram em torno dos médiuns. Elas passaram 2 horas contando aos médiuns sobre seus maridos que morreram repentinamente. Isso é impossível. Uma viúva, uma viúva, uma viúva, uma viúva. Sua rua está inundada de lágrimas. Ela está inundada. Quase todas as mulheres ao nosso redor eram viúvas. E aquelas que ainda não tinham perdido seus maridos já tinham enterrado seus irmãos ou pais. O espírito maligno com o rosto mutilado caçava apenas homens. O que devemos fazer? Por favor, nos ajude. De repente, Rubina Tsibuska foi até o final da rua e encontrou uma clareira. Meu Deus, eu ouço gemidos. Parece que vem do subterrâneo. É energia necrótica. É como um chamado. Pedi aos moradores para escavar o local. Eu precisava entender de onde vinha o pedido de ajuda. Um crânio. Um crânio. Não toque, querida. Deus, o espírito pode ser muito agressivo. Fomos a uma distância segura para sintonizar e entender quem era aquele homem morto, cujo crânio encontramos. Tive a sensação de estar caindo em uma sepultura. Então os espíritos dos homens começaram a emergir ao nosso redor. Todos estavam magros e exaustos. Como zumbis. Que lugar é este? Por que tantos corpos? Aqui costumava ser Palermo. Eles vendiam drogas aqui. Descobriu-se que esta rua costumava ser notória em toda a União Soviética. Naquela época, era um dos maiores pontos de produção e venda de drogas. Este lugar era até chamado de Palermo, por causa de uma série famosa sobre cartéis de drogas italianos. O comércio estava florescendo. Grandes multidões frequentavam aqui. As pessoas vinham aqui de muletas e até empurrando umas às outras em cadeiras de rodas. Os moradores atuais da rua começaram a se estabelecer aqui em meados dos anos 90. Antes disso, a maioria das casas era ocupada por traficantes de drogas. Viciados de toda parte chegaram aqui pelas drogas. Eles pareciam terríveis. Eram zumbis de verdade. Eram como mortos-vivos. Eles tiravam os corpos dos viciados mortos. Cadáveres 2 vezes por semana. Acontecia o tempo todo. Morriam em toda parte. Quem vendeu as drogas? Por que só vejo mulheres? Foram as mulheres. Meu Deus, é horrível. Era verdade. Tudo horrível. Os homens entregavam as drogas, enquanto as mulheres as faziam e vendiam. As mulheres fizeram e venderam as drogas. As pessoas ainda estão chocadas que, por 10 anos, as autoridades nem sequer tentaram fechar Palermo. Descobriu-se que os corpos dos viciados não foram encontrados apenas na rua, mas também no porão, mas também no lago local, que secou com o tempo e virou um campo. É exatamente aqui onde os médiuns estão agora. Quantos anos nós tínhamos? 9 ou 10, provavelmente. Corremos por todos os corpos d'água e juncos locais. Vimos pessoas deitadas de bruços na água e entendemos que elas não estavam vivas. Eu, pessoalmente, encontrei 2 corpos. Tinha muitos deles meio mortos. No lago, no desfiladeiro ali, em qualquer lugar. Estou falando apenas dos que foram encontrados e quantos não foram encontrados. Este lago morto, tenho certeza de que há muitos deles nele. Então, este é o lago que vi no meu sonho. E esta é a cabeça que minha avó estava falando. A força sobrenatural com a cunha nas mãos apareceu aqui. Que tipo de entidade é essa? E por que isso está matando só homens? Lembra que eu te contei sobre uma mulher chorando por um homem? Uma mulher ajoelhou no chão, segurando um jovem em seus braços. Ele está morrendo na frente dela. Eu a ouvi gritando que ele foi morto. Foi bem aqui que aconteceu.
Sim. Acontece que as pessoas lembram a história de uma mulher que trouxe seu marido viciado em drogas aqui, porque não aguentava mais ver o sofrimento dele. Ela trouxe o marido aqui para ele pegar seus remédios e se sentir melhor. E ele morreu nos braços dela. Essa mulher entendeu que não podia salvar seu marido viciado da morte. Ela veio com ele aqui, para pelo menos saber onde ele morreu e para enterrá-lo. E no momento em que o coração dele parou, eu a ouvi gritar. Desejo que todas vocês fiquem viúvas aqui e saibam o que significa enterrar os homens que amam. As palavras dela viraram uma maldição. Toda mulher que veio morar nessa rua perdeu os homens que amava. Ajude-nos. Ajude-nos, por favor. Imponha proteção a esta aldeia. Primeiro, precisávamos atrair a entidade para lá. E então fechar com as orações das mulheres. Jana Shulakova pediu às mulheres locais que a ajudassem a fazer o fogo para o ritual e proibiu estritamente os homens de se aproximarem. O fogo deve queimar completamente. Com ele, a maldição que matou as pessoas também se extinguirá. Muito obrigado de todos nós. É inacreditável as consequências que os crimes antigos dos traficantes trouxeram para esta pequena vila. Há um ditado que diz que você tem que pagar por tudo na vida. E dizem isso por uma razão. Mas o pior é que o preço deve ser pago não apenas por aqueles que fizeram as coisas cruéis ou ficaram indiferentes a elas. Muitas vezes, pessoas completamente inocentes também pagam. A investigação de hoje levará os videntes a um segredo arrepiante da família real britânica. Quem está realmente envolvido na morte da princesa Diana? Não perca, a verdade vai surpreender a todos. Esta é Tetiana Sitstaljuk, da Ucrânia. Ela está convencida de que seus filhos e seu amado marido estão sendo alvo de seu falecido cunhado, Serhiy, que morreu há 6 meses. Morreu de um vaso que rompeu no cérebro. Meu irmão estava ótimo. Ele acordou para o trabalho às 6 da manhã, como sempre, mas quando ia se vestir, ele desmaiou e pronto. Mas ninguém poderia imaginar que após o funeral, o espírito do homem apareceria nos sonhos de Bogdan, chamando-o para o além. No sonho do meu marido e o mandou segui-lo. No dia seguinte, Bogdan trabalhava numa obra quando uma placa de gesso caiu direto na cabeça dele. Ele cobriu a cabeça com a mão que segurava um estilete. A lâmina afiada cortou-lhe o braço. Cortou todas as minhas veias e os tendões. Como resultado, meus 4 dedos estão completamente sem função. Então, o espírito do homem apareceu no sonho do filho mais velho de Tetiana, Denis, de 15 anos. Depois disso, o adolescente sofreu uma convulsão muito incomum. Revirou os olhos e engoliu a língua. Denis foi salvo por um milagre. Os médicos suspeitaram de epilepsia, mas não encontraram anomalias ou patologias indicando a doença. Ele depois contou a Tetiana que sonhou com seu tio falecido, Serhiy, que lhe disse que ele também logo partiria. Videntes são minha salvação. 2 dos nossos maiores especialistas, um vidente do Azerbaijão, Kayal Alekperov, e uma médium britânica, Ana Galiés, assumiram este caso. No entanto, pouco antes do voo de Ana Galiés de Londres para Kiev, algo bem fora do comum aconteceu. É uma emergência. 2 aviões colidiram na pista de Heathrow, de onde meu voo partia. Todos os voos cancelados. Naquela época, não tínhamos ideia de que esta investigação levaria os videntes a uma tragédia que abalou. Trabalhava com a foto da família da Tetiana e o espírito da princesa Diana apareceu à minha frente. Princesa Diana? Isso é incrível! Que conexão poderia haver entre uma família comum de uma aldeia ucraniana e a princesa britânica? Ela disse:
A quem você tenta ajudar sofre do mesmo que eu. Ajude-me e eu te ajudarei. Meu livro me disse que o colecionador de cabeças já está à porta. Depressa. Temos que ver Tetiana o mais rápido possível. Assim que terminei de falar com Ana, meus gênios me disseram algo estranho. A morte pode ser impedida quando se abre a tumba. Estariam se referindo ao túmulo da princesa Diana? A princesa de Gales morreu há mais de 25 anos num acidente de carro em Paris. A sua cripta está localizada na sede da família Spencer, em Northamptonshire. Mas o que tudo isso tem a ver com Tetiana e a sua família? Olena Kurilova concordou em ajudar Kayal Alekperov. Tive um sonho estranho de um homem de manto ou capa vermelha. Ele tinha uma carta na mão. Parecia um plano assassino. O que houve aqui? Olha, sangue. Tem um kit de primeiros socorros? Assim que a vidente mencionou uma força mortal, a barra de cortina de metal caiu sobre Kayal Alekperov e cortou-lhe o rosto. Está tudo bem, é só um arranhão. Mas agora estou ainda mais preocupado com esta família. Precisamos dizer a Tetiana para levar os filhos para um lugar seguro durante a investigação amanhã. No dia seguinte, a caminho de encontrar Tetiana, Kayal Alekperov chocou a todos ainda mais com uma visão que teve. Olena, não acredito. O espírito da clarividente búlgara, Vanga, me visitou em um sonho. Foi a primeira vez na minha vida que ela me apareceu e disse uma frase estranha. Desvenda o segredo da menina. O segredo dela traz a morte. Se não me engano, Vanga previu a morte de Diana. Olena Kurilova não está enganada. No dia em que o mundo todo celebrou o casamento de Charles e Lady Di, a mística búlgara previu a morte dela. Este casamento vai matá-la. Morreremos juntos. Ela saberá da minha morte, mas morreremos juntos. Coincidência ou não, mas a mística mundialmente famosa e Lady Di morreram no mesmo mês, agosto. Vanga faleceu em 1996 e Diana no ano seguinte. Olá, Kajal. Estou a caminho de Highgrove House, onde Diana morou com o príncipe Charles. Talvez a energia daquele lugar possa, de alguma forma, esclarecer o que significam todas essas visões estranhas. Enquanto isso, Tetiana encontra Kayal Alekperov e Olena Kurilova perto de sua casa. Seu marido e filhos estão com parentes em uma vila vizinha. Olá. Olá? Olá! Meus gênios dizem algo estranho. O bebê deveria morrer. Espera, Tetiana. Esse é o seu filho mais velho. Ele devia ter morrido em criança. O parto foi bem difícil. Passou mais de uma semana na UTI. Todos os médicos disseram que só Deus era a esperança. A futura mãe realizou todos os exames necessários, como planejado. Não havia nenhum risco para ela ou para o bebê. No entanto, ela não conseguiu ter o parto de forma natural. Então, os médicos induziram o trabalho de parto. Devido a isso, o bebê sofreu uma grave lesão na cabeça. A mesma força que persegue o marido dela quase levou o filho mais velho de Tetiana ao nascer. Então, não é o espírito do cunhado dela que ameaça a família. Um morto que parece preso a um edifício está a tentar levar o seu filho. A resposta estaria em sua casa? Vamos lá para dentro. Eu vejo o espírito deste homem morto indo para o quarto das crianças. Ele se aproxima do pequeno berço e coloca a mão na cabeça do seu filho mais novo. Sim, ele às vezes fica tão exausto antes de finalmente adormecer. Ele diz que algo o fita. Isso também inclui o filho mais novo de Tetiana na ameaça mortal? Naquele momento, tive uma visão. Era como um colecionador juntando as cabeças de mortos e uma prateleira com crânios humanos.
O espírito não está apenas caçando a família de Tetiana, ele precisa das cabeças deles. O que é aquilo? Na sala ao lado, a foto emoldurada da filha de Tetiana, Valéria, caiu da parede. Sua única filha corre perigo. Sinto que este espírito quase a levou, afetando a cabeça dela. Ela cresceu absolutamente saudável. Depois pegou um resfriado comum e começou a ter dores de cabeça. A ressonância mostrou Os disseram que a menina tinha um cisto no seio nasal frontal e estava em estágio avançado. A cirurgia para removê-lo era extremamente perigosa para uma criança pequena. Tava de cirurgia. Fiquei com tanto medo. Rezei o tempo todo. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso e a pequena Valéria foi salva por milagre. No entanto, segundo os médicos, a doença pode voltar a qualquer hora. Naquele momento, vi Vanga novamente, mas não foi uma visão. O espírito dela apareceu à minha frente. Ela diz: um homem está envolvido no acidente em que a mulher estava. Mas não entendo qual acidente ela quer dizer. A carta da morte. Uma mulher vira a carta. É você, Tetiana. Era inverno. Eu voltava para casa de algum lugar e algo entrou na estrada, tipo um cão. Não foi um cão, mas um espírito assassino maligno que causou o acidente. A mulher também sofreu uma lesão na cabeça. Foi concussão. Tetiana estava dirigindo o carro. Ela é uma motorista muito experiente. Ela diz que, se não tivesse reagido a tempo, teria morrido. Eu senti que o espírito que assombrava esta família estava ligado a Tetiana, mas não conseguia entender quem ele era. O espírito da princesa Diana me contatou de novo. Ela diz: o acidente foi planejado. Tetiana também sofreu um acidente há pouco e quase morreu. Aquela que você tenta ajudar sofre do mesmo que eu. Será que a Diana sofreu um acidente pela mesma força que persegue a família da Tetiana? Meus gênios estão me mostrando uma cruz. Lá, onde está o cinto de segurança, apareceu uma mancha em cruz, como se algo tivesse sido derramado ali. Tetiana sofreu graves ferimentos na cabeça porque seu cinto partiu pouco antes da viagem. Ao inspecionar o carro mais tarde, viu uma estranha marca em cruz no cinto. Não estava lá quando compramos o carro, nem depois. E então, apareceu. Foi uma marca mortal do espírito. Diana também me mostra um cinto dizendo ser a arma. Segundo os especialistas, os ferimentos fatais da princesa Diana foram causados por um cinto de segurança quebrado. Mas, estranhamente, durante toda a sua estadia em Paris, Lady Di viajou num carro onde tudo funcionava perfeitamente. Mas na noite da viagem fatal, o carro de Diana e da sua amiga foi substituído por alguma razão, pouco antes de partirem. É possível que o trágico acidente de Diana não tenha sido coincidência? Mas como aconteceu então e qual a ligação com o acidente de Tetiana? Vejo o espírito de Vanga novamente. Ela diz algo estranho. Os mortos avisaram sobre a morte. Seu pai sabe disso, mas ele já está no outro mundo. Meu pai morreu de câncer de pulmão há 9 anos. Seu pai perturbou os mortos? Descobriu-se que o pai da Tetiana construiu a fundação da casa com lápides, que ele próprio trouxe do cemitério católico vizinho. Sim, olhem, estes são monumentos, são partes de sepulturas. Desmontem-nos e levem-nos para longe daqui. Não trazem nada além de infortúnio. É possível que os espíritos dos mortos, cujas sepulturas foram violadas, estejam agora se vingando da família? Morou naquela casa? Eu fiz. Com sua família? Sim, claro. Sim. Precisamos ir lá. A caminho, Tetiana ligou para a mãe e a informou sobre a chegada dos videntes. Após a morte do marido, a mulher vive na casa sozinha. Qual o nome? Lyudmila. O que sentiu antes de morrer foi o preço por perturbar os túmulos.
Mas no outro mundo, ele não consegue encontrar paz por causa do seu coração partido. Ludmila, você o amou tanto, mas ele amou outra mulher a vida inteira. Sim, eles já namoraram. Descobriu-se que, antes de conhecer Lyudmila, o pai de Tetiana estava loucamente apaixonado por outra moça e até ia casar com ela. Chamava-se Lidia. Vanga me diz, a proibição da mãe arruinou o destino. Isso mesmo, minha sogra. A mãe do seu marido proibiu-o de casar com a garota amada. Aconteceu que Lídia era de uma família pobre e a mãe do jovem queria um par melhor para o filho. Eu trabalhava no hospital e ela queria que ele casasse com uma enfermeira. Para resolver essas duas histórias, Ana Galliers trabalha na propriedade onde Diana morava e ela sente que a proibição da mãe também esteve envolvida na morte da princesa. Diana diz: queria amor. Mas acabou que ele me odiava porque sua verdadeira amada não estava por perto, mas não foi minha culpa, foi decisão da mãe dele. O príncipe Charles queria casar com Camilla Parker Bowles, a quem amava de verdade, mas sua mãe, a rainha Elizabeth II, alegava que ela não possuía o título necessário para o matrimônio e, por isso, era categoricamente contra a sua candidatura. Então ela forçou o filho a casar com Diana Spencer, de família britânica conhecida, parente de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Vanga diz: ache a criança secreta. O que significa? Aquela mulher que seu marido amava, Lidia, será que estava grávida? Sim, ela estava grávida dele. Ela teve um filho, mas o abandonou. Lídia assinou a renúncia ao bebê porque não podia criar o filho sozinha, nem tinha contado ao pai sobre a gravidez. É o filho secreto de quem Vanga estava falando para Kayal? Mal podíamos imaginar a semelhança das histórias das famílias de Tatiana e da princesa britânica, pois, segundo Ana Galliers, Diana também teve um filho secreto. O espírito da princesa Diana me diz: pelo que fizeram ao meu corpo, ninguém soube do meu filho não nascido. A princesa britânica estava grávida? Descobriu-se que o corpo de Diana foi embalsamado no dia seguinte à sua morte, o que impediu os peritos forenses de realizar um exame completo. Ainda é um mistério quem deu essa ordem. Apenas parentes têm o direito de tomar decisões assim, e o único parente próximo que estava com Diana no hospital era seu marido, Charles. O espírito da princesa está me dizendo: minha filha foi a razão do meu assassinato. Isso significa que o acidente de carro que matou Diana não foi um acidente. É difícil de acreditar, mas um muçulmano e herdeiro egípcio de milhões, Dodi Al-Fayed, também morreu no mesmo acidente que Lady Di. Havia rumores de que ele e a princesa britânica tinham um caso. O nascimento de um filho dele na família real poderia ter causado um verdadeiro escândalo. O espírito de Diana está me mostrando a imagem de um homem de capa vermelha. Ele sabe a verdade. Mas quem é ele? Vejo o espírito de capa vermelha ali na janela. É o espírito que persegue você e sua família. Ele me chama para segui-lo. Perto da cripta. Esta é uma cripta antiga. Mas por que o espírito trouxe o médium aqui? Muitas pessoas estão enterradas aqui e todas são de linhagem nobre e rica. Eu vi o homem de vermelho da minha visão perto da cripta. Ele segurava uma carta. Era uma lista da morte. Diana me diz que o homem de vermelho tem uma carta mortal. Contém o plano para matá-la. Não conseguíamos acreditar no que tínhamos acabado de ouvir. No entanto, 2 semanas após a investigação da vidente Paul Burrow, o mordomo e amigo íntimo da princesa Diana, por uma estranha coincidência, entregou uma carta à imprensa na qual Diana, de facto, escreveu que seria morta. Esta fase da minha vida é a mais perigosa. Meu marido está planejando um acidente no meu carro.
As circunstâncias daquela noite levantam muitas questões. Todas as câmeras de segurança no túnel onde Diana bateu estavam desligadas. Charles foi realmente suspeito da morte de Diana. Antes de morrer, Lady Di começou a falar ativamente sobre suas infidelidades e extravagâncias, revelando fatos da vida familiar à imprensa. Estranhamente, quando encontramos uma foto do amigo de Diana que entregou a carta à imprensa, ficamos surpresos ao ver que o homem na foto usava algo que parecia uma capa vermelha. No entanto, o amigo da princesa está vivo, enquanto os videntes falam de alguém morto. Temos que entrar. A morte pode ser impedida ao abrir o túmulo. Ele está lá dentro e a família dele está com ele. E ele está chorando. Segundo os historiadores, os restos mortais da família do famoso voivoda polonês Fryderyk Sapieha repousam nesta cripta. Isto é incrível, pois em todos os retratos, o homem é retratado usando uma capa vermelha. Mas como ele está conectado a Tatiana e a sua família? Obrigado por desvendar meu assassinato. Vim aqui por uma razão. Meus restos foram perturbados. Meios britânicos revelaram que vândalos violaram várias vezes a cripta da princesa Diana. A mãe de 3 que você tenta salvar sofre o mesmo que eu pelos restos perturbados. Vejo você como uma garotinha segurando uma caveira. É desta mesma cripta. Você tirou algo daqui? Eu fiz. Éramos só crianças. Um amigo meu perturbou esta cripta. Ele tirou uma caveira e andou com ela, dançando. E brincou com uma caveira. Eu vejo. Pegou algo vermelho daqui. Uma lâmpada. Qual o nome do amigo? Volodymyr. Não está vivo. Ele sumiu sem deixar rastro aos 13 anos. A família do menino ainda não sabe o que aconteceu com ele. Ele foi de bicicleta para a aldeia da avó e desapareceu. Nem ele, nem a bicicleta foram encontrados. Quem perturba os mortos deve pagar. Os parentes deste homem de vermelho não têm paz no outro mundo. Porque você perturbou seus restos. E é por isso que seus parentes sofrem ferimentos na cabeça. Porque você profanou os crânios dos mortos. O primeiro a ser punido foi seu amigo, e você e seus parentes podem ser os próximos. Imploro, nos ajude. Você precisa suplicar por perdão. Farei um ritual para que os que aqui jazem possam agora encontrar paz. Sinceramente, desculpe o incômodo. Do seu coração. Apague a vela, a língua. Amém. Agora traga aqui uma lâmpada igual a que levou. Muito obrigado. Que história incrível! É incrível como os destinos humanos podem se entrelaçar mesmo após a morte.